Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos já na véspera da grande festa da solenidade do corpo e sangue de Jesus, festa que no nosso país tem um nome muito especial e muito rico do ponto de vista teológico, a festa do corpo de Deus. De facto, Deus enquanto tal não tem corpo, mas a partir do momento em que Deus se fez homem, ganhou um corpo humano, uma natureza humana que está unida à natureza divina do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é essa união que nós chamamos Jesus Cristo, esse mesmo Jesus Cristo que está real, verdadeira e substancialmente presente na Eucaristia. E o Evangelho de hoje fala-nos precisamente dos espíritos e dos corpos, porque se trata de uma polémica de Jesus com os saduceus. Os saduceus eram os materialistas daquele tempo, não acreditavam na ressurreição dos corpos, também não acreditavam na existência dos espíritos ou até na alma humana. E por isso mesmo não acreditavam em alguns dos aspectos em que os judeus, os fariseus, pelo contrário, sim, criam, e que são até óbvios. É verdade que o espírito não se vê, como o vento também não se vê, mas da mesma forma como nós sabemos que existe o vento pelos efeitos que produz, e quando vemos as árvores agitarem-se, sabemos que há vento, assim também não vemos a alma humana, mas conhecemos os seus efeitos. E por isso qualquer pessoa consegue distinguir um ser vivo de um cadáver. O ser vivo palpita, o coração tem movimentos, respira, tem circulação, fecha e abre os olhos, etc. Portanto, é fácil perceber que esse princípio da vida, que não é uma coisa material, é algo espiritual, mas que tem efeitos materiais. E é pelos efeitos materiais que se conhece essa realidade espiritual. Outro tanto se pode dizer de Deus, também nós não vemos a Deus, mas conhecemos a obra de Deus, conhecemos o mundo. O mundo exige um Criador, o efeito exige uma causa. Este é o princípio de toda a ciência e, portanto, através do mundo podemos e devemos chegar à conclusão da existência de Deus, que é puro Espírito. E diz-nos com efeito São Lucas que, numa ocasião, foram ter com Jesus os saduceus que negam a ressurreição. Interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés deixou-nos escrito que se morrer o irmão de algum e deixar a mulher sem filhos, seu irmão toma a mulher dele e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar filhos, o segundo tomou-a e morreu também sem deixar filhos, a mesma sorte o terceiro, nenhum dos 7 deixou filhos. Depois deles todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando tornarem a viver, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: Não estáis vós em erro, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando ressuscitarem de entre os mortos, nem os homens tomarão mulheres, nem as mulheres homens, mas todos serão como os anjos no céu. Relativamente à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou sobre a sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Logo vós estáis num grande erro. Tratava-se de um caso prático, claro que meramente teórico, de uma mulher que tinha casado sucessivamente com 7 irmãos, porque estava previsto na lei judaica que se morria um homem e a viúva não tinha tido filhos dele, então o irmão do morto deveria casar com a viúva. E assim foi como a mesma mulher casou sucessivamente com 7 irmãos. Isso complicava as coisas para os saduceus,
porque eles diziam, então, se ressuscitarem, os 7 foram maridos dela, ela vai ser mulher de quem? Quando ressuscitarem os mortos. Tá, que era uma argumentação um pouco inteligente, até porque, como é óbvio, a astúcia humana não pode atrapalhar, nem sequer compreender a sabedoria divina. Além disso, estavam a transportar as realidades terrenas, humanas, para um mundo diferente, que é o mundo da eternidade, onde já não há casamentos, já não há nascimentos, também já não há mortes, já está definido e concluído o número dos seres humanos a criar. E por isso não fazia muito sentido esta questão. Se calhar a nós até nos poderia parecer que Nosso Senhor foi posto diante daquilo que parece ser um caso policial. De facto, tantas mortes, todas do marido, são um pouco suspeito. Se calhar até seríamos levados a pensar, como qualquer detetive, como qualquer Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, se calhar diríamos, bom, o provável é que a mulher seja a assassina, porque, enfim, morrerem assim de seguida 7 irmãos é algo certamente muito suspeito e ela, pelo contrário, sobrevive sempre. Ou seja, a mulher tinha todo o aspecto de ser uma serial killer, que não é, ao contrário do que parece, um assassino que come cereais ao pequeno almoço, mas quem mata em série. Também pode ser, é outra explicação possível, que a mulher fosse tão má cozinheira que os maridos morriam todos de indigestão. Mas, enfim, fosse como fosse, parece que a realidade é que a mulher devia ter algumas culpas, não parece inocente destas sucessivas mortes de todos e cada um dos seus 7 maridos. Mas, de facto, este caso, se era para atrapalhar Nosso Senhor, não serviu para esse efeito, como é óbvio, e Nosso Senhor até nos diz algo que nós já sabíamos, mas que é certamente muito consolador. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Deus todos vivem. E por isso fala de que Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, pessoas que tinham morrido já naquela altura, há muito tempo, mas que não estavam mortas, porque ninguém está morto. Às vezes há pessoas que dizem, não, este é o cemitério onde está o meu avô. Está... Bom, se o avô não for o cangalheiro, não está lá, não é? Pode estar lá o corpo do avô, se calhar estão lá os restos mortais do avô, sim senhor, com certeza, e devem ser preservados e devem ser honrados, mas o avô não, porque o avô é sobretudo a sua alma e essa já está na outra vida, já está na eternidade e receberá até aquilo que é o seu corpo, um corpo ressuscitado, porque todos hão de ressuscitar, uns para a glória e outros para a eterna condenação. Por isso, não nos devemos esquecer daqueles que já morreram, não devemos, estão longe da nossa vista, não os podemos contemplar, não os podemos ver, não lhes podemos falar, mas estão vivos. Alguns já estão na glória de Deus e a esses devemos recorrer pedindo a sua intercessão. Há outros que ainda estão no purgatório e a esses devemos ajudar com os nossos sufrágios, as nossas orações, os sacrifícios que oferecemos pela sua eterna salvação. Essas são as benditas almas do purgatório. E aqueles que estão no inferno, infelizmente, já nada podemos fazer por elas, mas essas almas podem nos ajudar também, no sentido de nos fazer mais cautelosos para não incorrermos em nenhuma falta grave que seja suscetível de nos levar também a esse mesmo destino. Sabemos que, embora em princípio aqueles que estão no céu estejam só em corpo, estejam só em alma, já há alguns que estão em corpo e alma. É o caso de Jesus, é o caso também de Nossa Senhora. Por isso, nesta véspera da grande festa do corpo de Deus, esse corpo que foi gerado, que foi concebido no seio puríssimo, virginal e imaculado de Maria, vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude para que saibamos cuidar tão bem da nossa alma,
como cuidamos do nosso corpo, para que um dia, em corpo e alma, a possamos contemplar no céu. Dou-te graças, meu Deus, por uns propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação, mas te ajuda a pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.